Bom, falando em tendências, e eu vou discutir um pouquinho com o Christian essas tendências, com esses problemas econômicos que nós passamos, o Brasil passa em relação à inflação, a câmbio nos últimos anos, aumento de taxas de juros, a gente acredita que há um crescimento e uma tendência maior para vinhos de custo-benefício. Sempre que nós temos uma desvalorização possível da moeda brasileira ou aumentos de inflação, nós temos uma procura dos importadores por produtos de menor custo FOB. Isso tem se tornado cada vez mais difícil, porque os aumentos de custo no exterior também têm se elevado, com problema de falta de insumos, com problema de safra na Europa, com aumentos de custo de frete. Então, nós temos sido impactados, os importadores têm sido impactados de diversas formas por aumentos de custos importantes. A busca por esse produto de menor custo FOB para manter o preço de oferta ao mercado tem se tornado uma tarefa bastante difícil. E isso acarretaria em aumento de preço. Agora, com todos esses problemas econômicos que passa o brasileiro, possivelmente nós temos um downgrade no preço médio de consumo. Então está aí a questão do custo-benefício. Cris. Obrigado, Felipe. Eu não tenho muito o que falar com relação a isso, porque chover no molhado, é óbvio o que está acontecendo. A gente estava discutindo um pouco aqui fora também a questão desse cenário internacional da guerra com Rússia com Ucrânia. Talvez exista alguma vantagem para os importadores brasileiros, visto que países como Portugal têm boa parte das suas vendas realizadas para o leste europeu. Polônia e a própria Ucrânia e Hungria são grandes consumidores do produto português. Então, a gente tem um produtor português aqui, o Camilo, nem sei, o Camilo está aí. Eu tenho certeza que ele gostaria de aumentar o preço dos vinhos na origem, mas hoje tem que fazer um pensamento sobre isso, né? A se assegurar de que existe um mercado consumidor e pagador na América do Sul e nos Estados Unidos, na Inglaterra, pode ser alguma coisa que vai privilegiar e dar alguma oportunidade para ter um contraponto a esse processo inflacionário internacional. Mas concordo plenamente com o Felipe que a tendência é uma tendência de desafio, sobretudo para os vinhos de entrada, né? A gente, em adega, não considera tanto o universo dos vinhos de mesa como parte da nossa indústria, mas existe um ponto limítrofe, né, que o Felipe vai trazer até em um outro ponto, eu vou guardar meu comentário para depois, que, obviamente, o vinho de mesa e o vinho fino estão se encontrando cada vez mais. Então, obrigado, Felipe. O Júnior, pode comentar um pouquinho se concorda com esses pontos? Espera aí, que tem um microfone, Júnior. Espera aí. O Júnior, presidente da BBA e presidente da Casa Flora. Agora a BFBA. Desculpa. Não, concordo. Acho que quando você tem um arroxo econômico com um aumento de custos mundiais, né, que estão acontecendo, não é só aqui no Brasil, a estratégia vai ser acertar muito no portfólio para o posicionamento de preço correto. A rota ao mercado realmente ela vai trazer com que o consumidor tem várias formas de comprar hoje e vai ter que selecionar bem aonde que está essa melhor oferta para ele hoje. Segundo ponto que a gente já vem falando há algum tempo é a verticalização da distribuição. Sempre que nós temos aumentos importantes de custo para que esse repasse ao consumidor seja menor, nós temos um aumento da verticalização da distribuição. Quando eu falo em aumento da verticalização, não só a importação direta de grandes redes supermercadistas, mas também a verticalização dos importadores direto ao consumidor final, seja por e-commerce, seja por marketplace, seja pela venda direta por telefone, que eu me lembro na época da Expand era tão forte e hoje continua forte. A venda por telefone continua sendo tem um papel muito importante na nossa comercialização. Cris? Não, tá certíssimo. Eu vou comentar um pouco sobre os desafios de canais de distribuição depois, mas a atuação multicanal está existindo. Multicanal e multifuncional, porque todo mundo está tendo o papel de importador, distribuidor, vendedor para o consumidor final,
e tudo mais, mas acho que quem fez isso bem feito nesses 2 últimos anos foi quem aproveitou melhor as oportunidades que a gente teve de crescimento na nossa indústria, né? Acho que também tem um contexto importante a considerar aqui no Brasil, que é tributário, que beneficia a verticalização à medida que você, tirando etapas da cadeia de distribuição, gera uma competitividade tributária importante. Então, são temas que não são só comportamentais dos consumidores, mas também temas intrínsecos da forma ou do ambiente de negócios aqui no Brasil. Ju, você pode comentar um pouquinho isso? A Worldwide tomou essa decisão e ampliou a cadeia de venda direta, né? Espera um pouquinho, Ju, só para você receber. Juliana Lapastina, Juliana Lapastina, presidente do Grupo Lapastina. Do Grupo Lapastina. Isso. Obrigada. Bom dia a todos. Sim, há algum tempo a gente vem focando a nossa estratégia numa estratégia multicanal, e acho que você está certíssimo na sua colocação, mas também tem o componente das importações diretas, dos atacadistas, dos supermercados. Então, esse contato direto com o consumidor ele é extremamente importante. Fora o que o Christian colocou sobre as questões tributárias, que também são um componente importante da estratégia, pensando em custos. Obrigado, Jean. Terceiro ponto, vinhos de valor agregado. Quando nós temos, mais uma vez, eu acho que a gente está sendo aqui, falando bastante de problemas econômicos, eu acho que esse tende a ser a discussão do ano, como que se comportará a economia. O vinho de valor agregado tem um impacto menor em efeitos econômicos. Ou seja, o consumidor qualitativo, que tecnicamente sabe identificar e absorver o que aquele vinho tem a oferecer pelo seu valor, ele tende a não fazer um downgrade, ser mais fidelizado à marca do que os vinhos low price e entry level. Não é isso, Christian? Eu acho que sim, acho que tem alguns fatores extras a serem colocados aí, sobretudo no tema de percepção de qualidade, à medida que teve um ingresso de muitos novos consumidores na nossa indústria nos últimos anos. Esse novo consumidor pode começar no vinho mais simples, mas a tendência dele, à medida que ele vai reconhecendo o paladar dele, reconhecendo qualidade, ele vai tentando subir dentro da cadeia de qualidade até o limite da sua capacidade econômica, né? Ademais, se você imaginar um pouco o tema do consumidor, eu vi o relatório, uma informação da Wine Intelligence nessa semana, dizendo que nos Estados Unidos quem está mantendo o consumo de vinho são os consumidores mais abastados e mais velhos. Aqui no Brasil sempre foi isso, apesar das consultorias às vezes dizerem que são os jovens que a gente tem que falar com os millennials e tudo mais. Eu acho que foi importante, é importante isso para o crescimento do mercado, mas a sustentação do mercado premium brasileiro sempre teve em torno de pessoas com mais capacidade econômica e um pouco mais de idade, né? O vinho é bastante ineficiente como uma relação custo-benefício de consumo de álcool. Ele está interligado a outros valores e condutas que, às vezes, se encontram em outra faixa etária. Eu acho que a gente tem que, sim, conquistar novos consumidores, mas entender onde estão os nossos consumidores atuais, porque, na minha visão, é como qualquer médico, né? O diagnóstico errado acaba executando uma prescrição equivocada de tratamento e de ação. E isso, para mim, é super importante. Às vezes, a gente fala muito sobre o que a gente gostaria que fosse e não o que é. A gente gostaria que tivesse uma maioria enorme de consumidores de 22, 23 anos entrando no mercado hoje. Não é essa a realidade. A gente, em Adega, sempre pensou que era mais fácil a gente conseguir conquistar um outro consumidor dentro do mesmo perfil do consumidor, dentro do mesmo cluster do consumidor já existente, porque a gente ainda tem muito para crescer no mercado de vinho, com relação à penetração nas classes que têm capacidade econômica para consumir vinho. Isso vai ser cada vez mais óbvio quando você junta esse
elemento com o elemento do primeiro, da primeira tendência que o Felipe colocou, na medida em que você esmaga o poder de compra da classe mais baixa, se torna ainda mais importante ou mais crucial você entender com que consumidor que você vai conseguir efetivamente falar. Então, dentro das nossas projeções para 2022, no cenário de vinhos de valor agregado, nós temos projetado uma redução menor da importação do que nos vinhos entry-level low price. Otávio, quer comentar um pouquinho das dificuldades de vender vinho de valor agregado? É Mistral que tem uma importância dentro desse setor? Dificuldades e oportunidades. Dificuldades e oportunidades. Bom Otávio. Otávio Lila, diretor e sócio da Mistral, importadora. Eu acho que nesses 2 últimos anos a gente teve oportunidades mais que dificuldades. Quer dizer, uma grande dificuldade sempre é o câmbio, né? O câmbio afeta mais, os impostos são todos dados valor, então o vinho também fica mais caro com o câmbio mais caro. E, de qualquer forma, eu acho que, como vocês mostraram, também vem mostrando nos outros eventos, o consumidor foi atrás de vinhos mais interessantes, foi um luxo que eles permitiam, as pessoas não viajavam. Então, por exemplo, também tinha muito a questão do vinho trazido na viagem, né, que muitas vezes a pessoa reservava o vinho melhor para comprar fora, e as pessoas, no geral, não viajaram, então compraram esse vinho aqui. O vinho... a gente vê muito também o lado que não é só de mercado, porque a decisão da compra do vinho nem sempre é só puramente racional, né? Então, se o consumidor que muitas vezes acaba indo para um vinho melhor e se acostumando com esse vinho melhor, ele tem dificuldade em voltar e descer alguns degraus. Ele prefere, de repente, tomar menos quantidade e focar em um vinho melhor. Mas é um nicho pequeno do mercado frente à quantidade de consumidores que adquire vinhos melhores é bem menor do que os vinhos de entrada. Então, sempre vai ser um nicho. Eu acho que a pressão de preço existe em todos os segmentos. Quando você faz a conversão para reais, você lembra quanto custava um vinho, sei lá, 4, 5 anos atrás, e quanto custa hoje, assim como vários outros produtos que são dolarizados, o impacto existe em todas as classes. Eu acho que realmente as pessoas que têm uma situação mais favorecida têm menos dificuldade de continuar um consumo, mas eu acho que a tendência acaba sendo mais ou menos igual. Eu acho que existe também um downgrade, talvez um downgrade mais calculado, né? Então, por exemplo, em vez da pessoa tomar um Brunello de Montalcino, toma um Rosso de Montalcino, mas de um produtor bom ainda. Ele não vai passar para um vinho muito abaixo, mas ele tem opções também, né? Mas eu acho que descer muitos patamares, as pessoas às vezes têm mais dificuldade. Então, eu acho que existe não é nem um cenário brilhante nem catastrófico, né? Como infelizmente ou felizmente a gente viveu já isso muitas vezes, né? Vocês mostraram aí cenários de desvalorização. Então, são cenários que já aconteceram muitas vezes no Brasil. Nas primeiras vezes que aconteceram, eu lembro talvez 2003, né, ou 2002, foi terrível, né, e a gente achou que ia acabar o mercado, e na realidade teve também em 2014, 2020, e assim por diante, e o mercado continua. Então, acho que não muda muito, talvez, em relação aos outros segmentos. Acho que é mais ou menos igual. Obrigado, Otávio. Bom, oportunidade para vinhos brasileiros, a gente já comentou sobre essa questão da precificação do low price, mas também a evolução em qualidade das últimas safras do vinho brasileiro, mas principalmente a escalabilidade do que o vinho brasileiro teve nos últimos 2 anos em relação à distribuição, principalmente depois do fechamento da economia, e os próprios produtores que dependiam muito do enoturismo se viram na necessidade de expandir a cadeia distributiva, e a gente viu o vinho brasileiro aparecendo em mesas que antes não apareciam. Eu acho que, além disso, tem uma questão... o vinho brasileiro já surfou alguns momentos positivos de percepção e, infelizmente, às vezes eles são interrompidos por antipatias geradas pela tentativa de alguém na indústria nacional de criar barreiras à importação. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu durante esse processo aqui, né, dos números que o Felipe mostrou, o quanto
é mais importante para a indústria nacional crescer junto com o mercado do que tentar proteger o seu mercado. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, o Felipe tem um dado muito importante que a gente estava conversando ontem à noite. O Felipe fez uma avaliação da produção da safra nacional versus o escoamento da safra nacional. Se você puder falar, eu agradeço. Hoje nós estamos comercializando aproximadamente 66 milhões, 65 milhões de litros. A produção do Rio Grande do Sul é de aproximadamente 70 milhões, 75 milhões de quilos de uva. Se nós considerarmos o Rio Grande do Sul como 80% da produção nacional, considerando a produção do Nordeste e do Sudeste do Brasil, hoje nós estamos muito próximo do volume de comercialização da indústria nacional não ser suficiente, ou da produção não ser suficiente para o escoamento da indústria nacional. Algo que não se pensava, porque em 2019 estávamos realmente bastante estocados de vinhos brasileiros e nós tivemos um crescimento bastante importante nos últimos 2 anos. Eu lembro que esse tema é um tema... Essa é uma preocupação da indústria nacional. Eu acho que é uma preocupação da indústria nacional e é uma lição para a gente de fazer o mercado crescer como um todo, né? Tem espaço para todo mundo desde que a cultura do vinho cresça. Então, acho que é mais importante, foi uma grande coisa para a indústria nacional, conseguir apresentar a qualidade dos seus vinhos e encontrar competitividade na faixa de entrada do produto nacional e, sobretudo, nos produtos que já têm uma percepção de qualidade muito bem estabelecida, como o caso do espumante, né? Se você considerar o que o Felipe falou sobre o Moscatel, né? O crescimento e a participação do espumante Moscatel no share dos espumantes no Brasil e conectar isso com o próximo slide do Felipe, a gente vai ver que é aonde existe a intersecção do vinho de mesa junto com o vinho fino, né? Sobretudo. O importante também destacar é que a indústria nacional também não está só navegando em mar calmo. A gente tem bastantes desafios aí com relação à falta de insumos. A última safra do mercado nacional, por conta do calor no Rio Grande do Sul, a gente perdeu, em termos de volume de líquido, né, de suco dentro da uva, apesar de ter melhorado a qualidade, segundo os produtores brasileiros. Acho que o Sérgio depois pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas os desafios são diferentes hoje dos desafios importados. Continuam se preocupando com a questão tributária, com a questão de aumento de alguns insumos, mas a falta de garrafa e o problema da última safra tem sido, e essa preocupação, obviamente, com a evolução da comercialização frente à capacidade produtiva do Brasil, são fatores que preocupam a indústria nacional. Eu lembro que o Francisco Torres, na época que era diretor-geral da VST aqui no Brasil, foi convidado numa das palestras a fazer lá no Rio Grande do Sul, e o que ele foi perguntado amigavelmente sobre os benefícios fiscais que a Constitutora receberia para poder conseguir exportar o vinho para o Brasil no preço que exportava. E o Francisco, muito inteligentemente, falou: a nossa visão devia ser outra. Se a gente duplicasse o consumo per capita no Brasil, nenhum de nós ia conseguir atender a demanda existente. Então, acho que essa é a nossa visão, esse é o nosso caminho. A gente falou bastante do crescimento nos últimos anos, e ainda com todo esse crescimento que nós tivemos, nós não chegamos nos 3 litros per capita. Então, por mais que projetamos algum ajuste desse volume para 2022, o potencial de crescimento da indústria brasileira é bastante forte, bastante importante. E eu acho que pode existir uma ruptura com relação aos dados que você colocou, da sua expectativa de diminuição de consumo, tanto dos importados quanto dos produtores nacionais. A gente olha os números da Ideal sempre com grande certeza, né, de que as coisas estão corretas, mas o mais importante para mim é separar o que é a floresta do que são as árvores, né? Às vezes você vai ter árvores que vão crescer mais rápidas, outras que vão ter mais dificuldade, e isso vai acontecer esse ano mais do que nunca, porque as dificuldades que aconteceram nos últimos 2 anos estavam relacionadas a um fator de sorte e a um fator de decisões tomadas. No fator de sorte, você pode dizer, infelizmente, quem tinha mais distribuição feita no on-trade
foi penalizado mais do que quem tinha a distribuição feita no off-trade ou diretamente para o consumidor final. Teve menos oportunidades, né? Porque reconfigurar a sua distribuição não é uma coisa para ser feita do dia para a noite, sobretudo quando você não podia colocar a equipe comercial na rua conversando com os clientes, né? E um fator de qualidade de decisão, que foi quem percebeu que existia esse bom momento sendo colocado para a indústria do vinho nacional e tomou um plano pensando em aproveitar esse bom momento, surfou uma onda que algumas empresas não surfaram, né? Então, e o mesmo vai acontecer esse ano. Não estou dizendo que as pessoas devam ter decisões translocadas de aumentar ou de pensar em crescer desgovernadamente, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que as decisões que forem tomadas esse ano vão impactar muito. Até porque o elemento externo, Covid, que não existe esse ano, a gente tem um elemento de suprimento, né? Garrafas vão faltar no Brasil e garrafas vão faltar no mundo inteiro. Então, quem conseguir se assegurar melhor desse processo vai conseguir surfar melhor essa onda também. Eu quero só aproveitar e adicionar um ponto nessas tendências que estamos colocando. Nós tivemos um aumento muito importante do volume de empresas importadoras no Brasil nos últimos 2 anos. Saímos de 490 importadores em 2019 e fechamos 2021 com 600 CNPJs ativos importando vinho. No início da pandemia, eu tive uma conversa com o Júnior e ele disse que esse crescimento é bastante preocupante. Até porque agora, num momento difícil que podemos viver, muitas dessas empresas que se tornaram aventureiras nesse mercado vão sofrer com todos esses problemas aqui citados, e aí traz um problema ao mercado, que é uma enxurrada de vinho a preço de custo sendo ofertado ao mercado para poder recuperar parte do prejuízo, né? Porque o prejuízo já se dará por aventureiros que ingressaram ao mercado sem um conhecimento do que é o mercado do vinho no Brasil. Correto, Júnior? Eu acho que essa é uma tendência bastante forte para esse ano. Eu reforço até a existência desse seminário hoje, é uma prova, né, um reflexo, e a existência da ProWine também, né, é uma prova e um reflexo do profissionalismo que o mercado de vinhos no Brasil está adquirindo. Já adquiriu e que vai adquirir mais. Então, é um mercado sem muita barreira de entrada, enormes barreiras de permanência, né? E é muito legal trabalhar com vinho. Mas durante algum período, e eu não digo nesse período, né? Eu acho até que a gente já passou por um ciclo no passado, acho que ali 2014, 2015, né? A mudança da paixão para o business, né? Ter uma importadora, para mim, tinha aquela correlação como... sabe quando a pessoa pegava o fundo de garantia e abria uma pousada, e que tinha cursos de pousadas e administração de pousada e tudo mais, e todo mundo ia viver na praia, recebendo as pessoas na sua pousada, e esse era o sonho de todo mundo. O vinho, a importação de vinhos, em alguns momentos, se comporta assim. Talvez no início da indústria fosse possível fazer isso acontecer. Hoje não mais. Hoje não basta amar vinho para você poder ter uma carreira ou um negócio de sucesso no mundo do vinho, né? Tem todo um contexto de profissionalização e isso é importante a gente tomar. O que não quer dizer que não haja espaço para disrupção, né? Como a gente pode notar com o que aconteceu as mudanças de players, sobretudo das .coms, nos últimos anos, que acarretaram uma mudança do perfil, inclusive das empresas e do formato de distribuição e de negociação de todos nós que estamos aqui, né? Foi uma provocação, uma disrupção da indústria que provocou mudanças. Então, existe espaço para ruptura, existe espaço para disrupção e para melhoria, mas tudo com profissionalização e muito planejamento. Acho que a frase de se não der certo a gente bebe estoque não cabe mais, né? Sérgio, quer comentar um pouquinho sobre o vinho nacional? Algumas palavras? Sérgio Marques, diretor da ABS de São Paulo. Obrigado, Sérgio. Olha, eu acho que o vinho nacional está surfando uma onda muito boa. Apesar de existir muitas críticas sobre as novas vinícolas,
A gente está vendo quem está entrando hoje no mundo do vinho e estão se abrindo vinícolas aos borbotões no Brasil, é empresário. São 1.006 vinícolas registradas com CNPJ de produtor de vinho no Brasil. 1.006. Né? Fora as que estão começando sem CNPJ, que tem um monte por aí, né? Só aqui se a gente for falar em Espírito Santo do Pinhal, nós estamos falando hoje em 36 vinícolas e são 8 oficiais. Mas são empresários que estão entrando. Não tem mais gente aventureira. Existe muita crítica do pessoal que já está no mundo do vinho, das vinícolas, dizendo, esses caras estão surfando uma onda. Mas é gente que é muito bem sucedida em projetos agronômicos em outra área, que não está vindo aqui brincar. E isso, para nós, no Brasil, é muito bom. Porque é aquilo que você acabou de dizer, nós não chegamos aos 3 litros. Quanto mais vinícolas a gente tiver, é mais gente incentivando o mercado, que é o que a gente falava na indústria farmacêutica. Quanto mais novos produtos da mesma linha entrar, é mais gente falando da mesma coisa para atrair novos consumidores. E não tem como não acontecer isso. O Brasil vai crescer. Problemas de importadores? Tem, mas vai sobrar gente boa no mercado, um monte de gente vai quebrar, como um monte de gente que está vendendo vinho em casa brasileiro também vai desaparecer. Mas os bons empresários vão continuar. Isso é muito bom para o nosso mercado. O vinho brasileiro só tende a crescer. Mesmo porque as pessoas da minha idade, que coordenavam as vinícolas, estão se aposentando e está entrando toda essa molecada jovem que a gente está escutando falar aí desses enólogos novos, que estão mudando a cara do vinho. O sucesso do vinho brasileiro não só do vinho brasileiro, do vinho como um todo. Ele vai crescer, né? A gente tem que ser sempre nós, que somos do mundo do vinho, anti-barreira. Esse negócio de barreira é bobagem. O mundo do vinho no Brasil tende a crescer e crescer muito. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Bom, um outro ponto que a gente quer trazer como tendência é a questão das embalagens alternativas e do vinho suíte. Suíte, inclusive, uma nova categoria de produto que vem crescendo no mercado brasileiro. Está aí a VCT, que investiu bastante na linha suíte do reservado. É uma questão de paladar brasileiro. Né? Então, acho que o Olaria foi um dos primeiros vinhos a vir como suave, né, Júnior, no rótulo, entendendo que essa era uma característica bastante importante do perfil brasileiro, que é um dos maiores consumidores de açúcar do mundo. Não é à toa que nós consumimos o maior volume de vinho de mesa, e o maior volume do vinho de mesa é vinho suave, vinho com residual de açúcar. Tem vinho de mesa com 60 gramas de açúcar, não é isso? 60 gramas de açúcar. Então, nós estamos falando de um vinho realmente bastante doce, o paladar brasileiro, e isso tem aberto aos importados uma oportunidade não só de consumidores semelhantes, até com poder aquisitivo, que consomem esse vinho de mesa, mas que está mudando, né, para uma nova categoria, quanto para novos consumidores. A gente vê o exemplo do Rosé Piscine, um exemplo importante de um case de sucesso com vinho com alto residual de açúcar, estamos falando de um vinho de 30 gramas de açúcar, e tendo uma performance importante no último ano, fizeram 500 mil garrafas no Brasil, de um rótulo, de uma marca. É um volume bastante expressivo, de uma característica muito dominante do brasileiro. E isso tem tido um investimento bastante alto. Agora, a questão dos bags, ou latas, ou embalagens alternativas. A lata é muito mais por um público diferente do tomador de vinho, num público que busca um residual de açúcar um pouquinho maior, uma graduação alcoólica um pouquinho menor, e um momento de consumo completamente diferente do habitual da garrafa tradicional. E no meu ponto de vista, depois o Christian pode comentar, para mim é um consumidor bastante diferente. E os bags, uma grande alternativa para o problema de insumos, que, de novo, não tem o problema só no Brasil, mas a gente vê um problema muito grave na América do Sul como um todo, Chile, Argentina, principalmente de garrafa, principalmente de vidro. Essa daqui é o slide da discórdia entre eu e o Felipe. Porque eu não acredito que o paladar do consumidor de vinho premium brasileiro seja doce. Não, do premium não. Eu sei que você está falando, só estou botando. Eu acredito que a oportunidade se dá no doce, vou usar o termo doce, o sueta, ou demi-sec, ou o que é que seja, na entrada.
o consumidor de entrada. É onde onde existe o limite do vinho de mesa para o vinho fino. Já teve gente cruzando essa fronteira para os dois na direção contrária. O efeito do espumante moscatel, que o Eduardo identificou o espumante moscatel como Eduardo Milan, lá da revista, editor de vinhos da revista DEG, identificou o espumante moscatel como o produto emblemático para a indústria brasileira nos últimos na última década. Acho que foi 2008 que você foi para a Argentina, Edu? 2011 ele foi para a Argentina para um seminário, foi convidado a levar um vinho emblemático do seu país, levou um espumante moscatel. Os outros brasileiros que estavam no ambiente ficaram horrorizados dele ter levado isso, mas isso se provou. É o vinho de entrada. A transição de um consumidor que quer sair da Cidra Cerezer para ir para o espumante, o Brut às vezes é distante, o Demi-Sec às vezes ele não quer, mas o Moscatel de entrada está sendo um sucesso enorme. Então, isso coloca a gente nessa região. Para quem acompanhava a indústria do vinho há um pouquinho mais de tempo, se você olhasse, isso já acontecia no projeto da Rio Sol, no Nordeste brasileiro, que eles produziam vinhos, eu não lembro, era um santo aí o nome, me desculpe. Eles produziam um vinho com maior teor de açúcar residual, e era o vinho que esgotava, não conseguia nem chegar aqui para o sudeste do país, porque esgotava tudo no Nordeste, né? E aí você já era o limiar da fronteira se restabelecendo. Acho que a Suzana queria falar. Só comentando um ponto, Cris. Nós temos um estudo que a gente separou a pirâmide do consumo no Brasil, os nossos clientes receberam esse material. Quando a gente fala de um consumidor acima de R$120 a garrafa, a gente está falando de um consumidor que mais de 90% do consumo dele é vinho seco abaixo de 4 gramas de açúcar. Porém, a gente tem hoje vinho doce no mercado sendo comercializado entre 80, 100, R$120, mas o público que eu vejo que é o consumidor desse vinho não é o consumidor do Brunello, não é o consumidor do Barolo, não é o consumidor... Ainda. Se Deus quiser. Mas nós temos um aumento do consumidor mais lifestyle, mais instagramável, de um consumidor da moda que está vindo para o mercado de vinhos e está encontrando nesse vinho até status. O efeito primitivo efeito primitivo, né? Efeito rosé. A gente vê o crescimento muito alto. O rosé chega a 8, 7... Ô, Suzana, quanto que você lembra? Era 8%, 9% consumo de rosé no Brasil? Eu perguntando meus dados para a Suzana, tudo bem. Eu escrevi de rosé. Nós temos um crescimento importantíssimo do vinho rosé no Brasil e que, na sua maior proporção, a gente tem um residual de açúcar maior. Bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu só queria discutir essa questão do doce em 2 pontos. O quanto o paladar do brasileiro é doce como tendência, porque a gente está vendo crescer mesmo o sweet, só quando a gente vai para o vinho de sobremesa, que são o vinho no topo da cadeia, a gente não vê esse crescimento, né? Então, o quanto o nosso paladar é doce. E a outra coisa eu queria ver, né, quando você coloca estilos inovadores, vem surgindo a questão do vinho sem álcool. E quando a gente vai no vinho sem álcool, ele também tem uma doçura, um açúcar residual muito alto. Eu queria entender se isso entra também como tendência ou ainda não. Obrigada. Posso pedir para o Fabiano responder, Fabiano? Acho que você tem um... Claro, por favor. O que a gente observa, olhando as nossas linhas de produto, é que realmente há um crescimento dessas linhas sweet e vinhos acima de R$80 ou até acima de R$100. Então, a minha visão, até olhando um pouco os números, é que existe sim um consumidor, não necessariamente é o consumidor do vinho de garrafão, até porque o preço não é muito acima, não justifica, mas acho que talvez tenha um público mais jovem, de 25, 35 anos, ou o consumidor que está começando, que acho que tem sim um paladar talvez um pouco mais voltado para o doce e que consome esse tipo de vinho, né? Até exemplo do Piscine, que é um sucesso absoluto. Uma coisa que eu nunca vou entender. É caro, né? Enfim, mas é um vinho que agrada a grande parte do mercado.
E em relação ao vinho de sobremesa, eu acho que talvez não tenha a ver com o paladar, mas sim com o momento de consumo. Eu acho que não é ainda valorizado pelo brasileiro o vinho de sobremesa como um momento de consumo, de finalização de uma refeição. O vinho do Porto, que era um produto que estava categorizado em um consumidor mais qualitativo, hoje chega aos drinks, né? Hoje chega ao gin tônica. Você acha que esse é um movimento importante para essa categoria Sem alavancar? dúvida. A gente observa um crescimento grande também dessa categoria de drinks, e que também conversa com um público mais jovem, em outros momentos de consumo também, como, por exemplo, bares. Então, eu acho que pode ser um caminho para a gente desenvolver, sim, essa categoria. Muito bons pontos. Fabiano, quer comentar sobre o sem álcool? Acho que a gente está com o tempo estourado. Não, tá tudo bem. Me passa a pergunta na hora que você estoura o tempo, é isso? Não, pode falar. Todos os eventos eu estouro o tempo e o Christian já brigou comigo antes de começar. Bom dia a todos. Eu sou o Fabiano Ruiz, da Henkel Freixenet Brasil. Falando do sem álcool, é tendência mundial, não só a própria IWSR, como a Wine Intelligence, traz isso, né, de forma de pesquisa de mercado, principalmente na Inglaterra. Espumante sem álcool, vinho sem álcool, ou de baixo teor alcoólico também, o low álcool, faz com que traz o vinho para socializar, né, para quem não consome álcool, uma mulher grávida, ou intolerante, ou uma pessoa religiosa. Isso é uma tendência mundial. Aqui no Brasil, nós começamos a trabalhar com o espumante sem álcool há 2 anos. Né? Ele é um produto que tem shelf life, então, claro, tem que ter um cuidado no forecast. São 2 anos de shelf life. Primeiro ano nós trouxemos um container. No segundo ano já tivemos que trazer 5 e tivemos ruptura. Então, estou falando de 12 mil garrafas para 77 mil garrafas. Então, ele é um produto desalcoolizado, né? Com uma excelente qualidade também. O consumidor, né, mundial está buscando, a pandemia evidenciou a necessidade de você ter mais consumo com responsabilidade, cuidar mais da saúde. Então, produtos com baixa caloria, vegano, sem glúten. Então, isso potencializou isso para o consumidor ter uma vida mais saudável, né, ou equilibrada. Ô, Júnior, a gente viu isso muito forte na cerveja, né? Você acha que o vinho vai pelo mesmo caminho ou não? A cerveja sem álcool hoje tem uma participação importante, né? Acho que sim. A gente tem uma dificuldade de oferta ainda por conta do mapa, tem algumas restrições, como trazer, como se classificar o produto. Então, mas acho que é uma tendência, sim. Eu queria ir por um lado político, e aí, desculpa eu entrar no bag-in-box, que a gente, na verdade, a gente tem uma ameaça política aí sobre o bag-in-box, né? Sim. A indústria nacional ela quer regulamentar de novo que só possa trazer vinho até 1,5 litros, né? Isso visando muito esse bag-in-box. É uma discussão, para mim, sem sentido nesse momento, de mercado. Acho que o bag-in-box acho que é uma embalagem que chegou para a gente para estar como mais uma disponibilidade para o nosso público, né? E de forma até incoerente, frente a números que a gente vê de crescimento lá de mercado, a gente tem hoje uma possível barreira comercial sendo colocada novamente, né? Eu sei que esse seminário é muito importante para que a gente dissemine coisas que estão acontecendo dentro do nosso setor, né? A gente isso é uma proposta que foi feita, nós estamos trabalhando muito contra ela, inclusive pedindo para que setores da indústria local juntem-se a nós sobre isso, né? Eu acho que a gente teve um grande avanço quando a gente, acho que há 10, 15 anos atrás, você só podia trazer até 1,5 litros, e a gente levou para 5 litros, né? E, novamente, vem essa demanda, né? De forma incompreensível, por um lado, mas eu achei importante colocar nesse seminário esse futuro risco que nós podemos correr. Excelente ponto, Júnior. Júnior, você acha que pode ter uma mudança contrária quando a indústria nacional perceber que ela pode ter um problema de abastecimento com o mercado, com a sua produção local e, eventualmente, buscar vinho a granel fora para importação? Acho que não. Acho que eles vão preferir subir preço, para falar bem a verdade. Não acho que isso vai ser uma visão de trazer vinho a granel, porque acho que não vai ser permitido isso aqui no Brasil. Sinceramente, não vejo isso como tendência.
Muito bom. O Camilo. Camilo Lima, da Wine Brands. Obrigado por ter tocado no ponto bag-in-box. Eu acho que foi muito oportuno o momento de falar de bag-in-box, já que estávamos falando de vinho com alto teor de açúcar, o que só mostra o quão míope é o produtor nacional. A gente está falando aqui de queda de venda de vinho suave, inclusive pelas questões financeiras da economia brasileira. Falamos também que o brasileiro gosta de vinhos doces. Em vez de criar barreiras para a importação de vinho bag-in-box em quantidades, em volumes acima de 1,5 litro, por que a indústria nacional não abraça o bag-in-box, libera o vidro do garrafão para produtos de maior valor agregado e, de fato, com vinho suave, abraça essa embalagem mais moderna e ajuda o consumidor de vinho a se modernizar, né? É uma realidade a questão do garrafão, das embalagens econômicas, e isso não é só para o vinho. Você vê o sucesso dos atacarejos, o brasileiro, o consumidor em geral, não vou nem falar brasileiro, mas principalmente em produtos de baixo valor agregado, o volume faz a diferença na hora do preço final, porque a embalagem é um fator relevante para a composição do preço. Então, na minha visão, obrigado por trazer o assunto à tona, eu acho que chegou o momento da indústria nacional abraçar o bag-in-box, até por questões de insumo, e ajudar a modernizar, ajudar o consumidor a se modernizar, porque agregar embalagens sofisticadas para um vinho que já não... o próprio consumidor já percebe como não mais tão sofisticado, eu acho que é uma miopia e é um atalho que não leva para o futuro. É um bom ponto, Camilo. Só quero fazer uma parte. Às vezes a indústria nacional, e a gente fala os produtores nacionais, assim como falar os importadores, como se todos tivessem a mesma opinião, pode levar a uma interpretação equivocada e exacerbar um antagonismo que não deve existir, né? Justamente o que você está pregando é o não antagonismo. Eu valorizo isso que você está colocando. É importante a gente ver que existem temas de alinhamento, mas às vezes existem dirigentes que têm uma mentalidade que pertence à década de 80 e não mais à década que a gente está vivendo hoje aqui. Então, mas está todo mundo acordando, eu acho. Eu espero que mais essa tentativa de cerceamento ao consumidor, porque não é só o importador, tentativa de cerceamento ao consumidor de vinho brasileiro não vigore, né? Vamos seguir. Obrigado por trazer esse ponto, importante, Júnior. Eu acho só essa questão do ponto da evolução do bag, Camilo, eu acho que também passa por uma evolução do consumidor aderir ao bag-in-box. Eu acho que é uma evolução gradativa, que não dá para ser em um estágio só. Esse consumidor ele precisa quebrar preconceitos, a gente precisa evoluir em relação ao abastecimento hoje, muito voltado a um trade. Esse bag precisa aderir também ao consumidor final, na ponta, para o consumo em lares. Hoje, bom, está aí o Pão de Açúcar, a gente vê uma certa dificuldade na venda de bag em ponto de venda e uma maior facilidade na venda de vinho em taça dentro do restaurante. Então, acho que isso tem uma evolução natural, que aí passa pelos importadores, passa pelo nacional, e isso também depende de ser aderido pelo consumidor. Bom, Cris. As minhas tendências são um pouco mais provocadoras do que as do Felipe, né? Eu não tenho que fazer reunião depois com vocês para avaliar a estratégia de cada um e os números de cada um e tudo mais. Então, eu posso provocar um pouco mais. Eu peguei essa frase do Warren Buffett, né, que todo mundo conhece, quando a maré baixa que a gente vê quem está nadando sem sunga, por uma questão simples. Os dados que o Felipe vem mostrando como projeção implicam que a gente vai estar andando provavelmente de lado. Eu espero que a gente cresça, eu acredito que dá para crescer. Mas a gente talvez esteja andando um pouco de lado. E quando a gente conversa com todos os players da indústria, todos estão projetando crescimento. Às vezes, tem vamos lá, colocar um peru no pires, não vai caber. Então, acho que a tendência para esse ano é ultra competição.
Essa é a tendência para esse ano entre todos os players, em todos os canais de vendas e tudo mais. Eu espero que essa competição se dê num nível ético e profissional, sem as pessoas recorrerem a coisas como o descaminho e outros temas que foram super importantes para a gente na discussão do seminário do ano passado, mas, para mim, essa é uma das 3 tendências que o Felipe deixou. Eu escolhi 3, então eu escolhi essa como uma das 3 tendências para esse ano. Você quer... Eu acho que quando a gente tem um crescimento forte, como nós tivemos nos últimos anos, e uma provável redução dessa compra, até pelo fato desses novos players importadores que nós citamos, a gente tem, acho que é muito correto pensar em um aumento de competição, um aumento de briga por espaço. Eu acho que ganhar share ou buscar ganho de share esse ano vai ser o maior desafio de todos os players. E os players menos preparados, infelizmente, vão ser os que vão abrir o espaço para esse share pelos players mais preparados, né? A minha segunda tendência é multicanal ou bacanal. Todo mundo hoje está tentando tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho que a gente está testando limites, né? Quem importa, quem distribui, quem importa e distribui, quem importa distribui também consome. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o multicanal está existindo não só entre essa competição multicanal, está existindo não só entre players diferentes dentro da indústria, como também está existindo dentro da sua própria indústria, dentro da sua própria empresa, né? À medida que você adota estratégias multicanais de forma revolucionária, a gente começa a ver também uma necessidade de pensar estrategicamente como trabalhar produtos, linhas e canais, né? Então, acho que essa é uma expertise que vai separar quem vai ter mais sucesso e quem vai ter menos sucesso nesse ano também. Queria pedir para o Júlio, você pode comentar um pouquinho? No ano passado nós tivemos a fusão da Wine com a Cantu. O Júlio é o diretor-geral da Cantu. Eu acho que pode falar bem sobre essa questão do multicanal. Realmente acho que ali começa a se criar um pensamento de poder ter dentro do seu próprio negócio todas as frentes possíveis, né? A Wine ela tem um trabalho muito forte com o consumidor final, a Cantu tem um trabalho muito forte com o B2B, né? O CNPJ que chega até o consumidor final, que é onde a gente sempre prezou fortalecer e apoiar para que consiga levar esse mundo do vinho cada vez mais forte para o consumidor final. E a estratégia, acho que está muito correta, ela está realmente podendo estar na própria mão da empresa as decisões de poder desenvolver real o mercado em todas as frentes. Acho que ainda é muito cedo para a gente comentar o que vem pela frente, né? Mas a estratégia de juntar essas duas frentes, sem dúvida nenhuma, é para poder desenvolver o mercado de uma maneira muito mais rápida do que sozinho, né? Focando num canal só. Quando eu coloco essa questão, é justamente porque eu não vejo alternativa. O multicanal é uma realidade e a gente cada empresa precisa conseguir atender o consumidor de vinho em qualquer ocasião de consumo ou de compra que ele queira te encontrar ou possa te encontrar. O que está em jogo é quem vai fazer isso de forma mais eficiente, mais inteligente e mais propositiva para o seu próprio negócio, para a indústria e para o consumidor. Então, eu concordo plenamente aí, Júlio. Acho que a gente, durante muitos anos, acho que uma década, conversava que a Cantu, quando é que a Cantu ia começar a atender o consumidor final e tudo mais, e eu achei que vocês iam abrir uma área de atendimento ao consumidor final, vocês resolveram o problema fazendo uma fusão. Então, um pouquinho mais agressiva do que eu imaginava que as coisas iam acontecer, mas aconteceram e aconteceram bem. Acho que é uma realidade para todo mundo que está aqui. Não tem ninguém aqui hoje que também não venda ao consumidor final. E isso é um caminho sem volta. E é uma questão muito forte de diferença de mix de produto e de comunicação por canal. Esse é o maior desafio?
que mais, Ju? Você precisa ter a política correta, os timings são diferentes, o relacionamento também, então são bastante desafios, mas, sobretudo, a política entre canais é o maior desafio. Gerir essa competição entre canais é o maior desafio. Ter o preço correto para posicionar o produto, para que o nosso cliente do trade posicione o produto ao mesmo preço que a gente vende na nossa loja, mais ou menos essa é, né, a estrutura exatamente, ainda lidando com toda a criatividade fiscal que a gente tem. E o futuro e fora as plataformas de marketplace que hoje queimam os preços, fazem descontos malucos, absurdos, e que a gente também não pode inibir a presença de N parceiros que trabalham com essas plataformas maiores de marketplace. Então, podemos considerar que o futuro é o omnichannel? Sem dúvida nenhuma. Eu não vejo outra alternativa também. Acho que como eu disse anteriormente, esse relacionamento com o consumidor é extremamente importante, é uma forma da gente criar experiências, aculturar o consumidor e ensinar sobre os nossos produtos. E os outros canais também são importantes, porque é uma maneira da gente aumentar a capilaridade e se relacionar em todos os pontos de contato possível. Raul, esse é o objetivo também do supermercado? Como importador, como distribuidor, como vendedor de vinho? Por favor. O Marcelo, Maurício. Não, posso Maurício Cordeiro, diretor-geral da Constitor. Por favor, Maurício. Bom dia a todos. Oi. Aqui todos estamos falando de omnichannel, de diferentes formatos de productos. Cuando uno mira los números generales, 8% de penetración nos lares brasileiros tem vinho importado. 8%. Nada. O sea, y 40% o vinho total. Es decir, 40 hogares de cada 100 têm vinho en su adega pessoal. Então, aqui eu quero abrir uma discussão que hemos falado com Cristian, com Felipe, que deixemos de dividirnos a pizza, esta pequena pizza que a gente tem. Eu acho que a discussão dos profissionais do vinho tem que ser muito mais em como vamos a fazer crescer a pizza, certo? Esse é o tema, porque seguir discutindo se eu tenho 20, se a Pastina tem 15, se a Casa Flora tem 20 também, e vamos a discutirnos todo e vamos a seguir repartiendo esos consumidores. Estamos errados. O que a gente tem que pensar y tenemos que profesionalmente ir a buscar esos consumidores, retener los consumidores. O vinho é uma das bebidas alcoólicas que mais retenção tem. Do destilado sabe a pessoa, da cerveja sabe a pessoa, do vinho não sai. Ficam. E isso tem que trazer outros consumidores. E aí está o desafio da indústria. Não é seguir buscando... você falando do back in box. Back in box no Brasil é 0,0 algo de consumo. Então, se nossos consumidores não estão preparados para o consumo, para a redundância, certo? No sacamos nada con seguir innovando y a la chiña que cuesta 15 reais y una garrafa cuesta 25, o sea, no tem sustento no tempo. O consumidor não é burro, desculpem a expressão, o consumidor não é. O consumidor é muito inteligente. Então, a gente tem que conquistar, tem que seduzir, tem que ir além de lo que está fazendo hoje como indústria, para que esta indústria cresça de forma sana. Es impensable. 600 importadores de vinho. Esos caras van a quemar, los que fican en la última parte de la cola, esos caras van a matar precios, van a desprestigiar a indústria porque fican devendo depois para fora. Então, eu acho que aqui temos uma tarefa de casa ainda muito grande como importadores e como players deste grande mundo que é o mundo do vinho. Esse comentário. Obrigado. Eu acho que o Maurício
ele leu exatamente o objetivo do nosso seminário, né, Cristian? Quando a gente falou de começar isso daqui, e que a gente, infelizmente, no primeiro ano não conseguiu se reunir, era abrir esse espaço, né? Um espaço para o debate, para a troca de opiniões e para o networking entre vocês, né? Então, está acontecendo. Legal. Obrigado, Maurício. É exatamente o nosso objetivo. Agora o Raul... É difícil falar depois disso, né? Mas a gente estava falando da multicanalidade e a gente entende que isso é muito importante. Vocês falaram que isso é o futuro, eu entendo que isso já é o presente. É você realmente ter a capacidade de atender o cliente onde ele está. É isso, você tem que colocar o cliente na frente. Então, se ele quer o vinho em 15 minutos, você tem que entregar em 15 minutos. Se ele quer o vinho gelado, tem que entregar gelado. Então, é isso que o Pão de Açúcar tem desenvolvido muito, essa multicanalidade com a visão do cliente, onde ele está, atender onde ele está. Muito bom. Raul é gerente nacional de vinhos do Grupo GPA, Pão de Açúcar. do Grupo Pão de Açúcar. Vamos lá, a última tendência e acabou. Eu não sei se você que está no controle ou eles que estão no controle. Último. Tá. Acho que isso é uma frase de management normal. Cultura come a estratégia no café da manhã. E eu trouxe isso justamente por conta da conversa que a gente teve sobre embalagens, né? E eu tentando juntar tudo ao mesmo tempo, a gente está tentando resolver um problema de falta de garrafa, fazendo as pessoas comprarem bag-in-box, vinho em bag-in-box. Eu aposto que esse ano não vai funcionar, ponto. Porque as pessoas, como o Maurício falaram, a base de consumidores de bag-in-box é muito pequena. Por enquanto, né? O bag-in-box tem vários benefícios, né? Assim, eu vou ampliar um pouquinho esse contexto para falar das embalagens em geral. Então, quando a gente fala do consumidor de vinho em lata, eu acho que o consumidor é o mesmo consumidor. A Fetzer, do Grupo Consultor nos Estados Unidos, a primeira vez que começaram a aparecer vinhos em lata aqui no Brasil, eu degustei os vinhos. Me desculpa, a gente não optou por não publicar na revista Adega. A gente fez uma degustação em janeiro de, acho que, quantos vinhos, Edu? 40 vinhos? Mais ou menos, um pouco mais, né? 60 vinhos em lata, e a gente já encontrou coisas boas. Mas encontrou também muita porcaria. E o consumidor, a gente acredita que é o mesmo consumidor. Eu trouxe o tema da Fetzer porque a consultora gentilmente mandou para o meu escritório nos Estados Unidos garrafas Fetzer, do Bom Terra, e o vinho em lata, do mesmo vinho, para eu poder entender se tinha diferença ou não. Obviamente que, como o método de produção exige colocação de gás, existe alguma diferença no vinho, mas era o mesmo vinho. Depois de um tempo, se você tirasse da lata e colocasse numa taça, era o mesmo vinho. E eu acho que é isso que precisa acontecer, para os vinhos em lata andarem. Não é uma embalagem nova, mais doce para o público mais simples. É mais fácil enganar defeitos ao consumidor colocando mais açúcar dentro do vinho que está dentro da lata. Esse é um tema organoléptico, não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Mas o vinho em lata da Fetzer é vendido o mesmo vinho Bom Terra em lata do que em garrafa para o mesmo consumidor em ocasiões diferentes de consumo, né? Então, a gente entra no tema do multicanal, mas a gente também tem o multi-ocasião de consumo dos consumidores. Então, e aí você começa a entrar em searas onde o vinho da taça de um restaurante, um vinho mais acessível, poderia ser um bag-in-box. Mas o consumidor não está preparado hoje para assumir que um vinho que está dentro do bag-in-box tem qualidade, até porque a própria indústria desconstruiu esse processo e essa narrativa. A indústria do vinho de garrafão, que seria um salto simples, mais simples para grandes embalagens do bag-in-box,
optou pelo caminho de transformar o vinho do garrafão em vinhos mais parecidos com os vinhos importados, ou os vinhos finos nacionais. Garrafas bonitas, boa embalagem, valor agregado mais alto e um produto também de qualidade maior dentro da garrafa. Então, acho que o contexto das embalagens, a gente só está esquecendo de conversar, de combinar com os russos, né? Hoje, combinar com os russos é complicado. A gente está esquecendo de combinar com o consumidor. E o consumidor vai ter que descobrir isso e vai descobrir isso aos poucos. A pessoa hoje ainda tem um prazer de levar a garrafa para cima da mesa. Uma vez eu estava almoçando com a Susana Balbo, né, na época era presidente do Wines of Argentina, e ela falou que o vinho era o produto icônico de exportação argentino, porque é o único produto que vai com sua embalagem, com seu rótulo, à mesa do consumidor para a sua exposição. Então, que levava a marca país adiante. Né? Isso vale para a Argentina, vale para todos os outros países, obviamente. Agora, o consumidor também se habituou a isso, a levar uma marca, como se fosse moda, levar uma marca para a sua ocasião de consumo, para ser percebido por si e pelos seus pares nessa ocasião de consumo. Acho que as outras embalagens vêm ajudar nesse processo. Acho que a gente vai ser pressionado como indústria a escoar os vinhos de entrada através do bag-in-box, à medida que os problemas logísticos de produção de garrafas não sejam resolvidos no mundo como um todo, mas não acho que vai ser uma tarefa tão simples. Vai, por uma questão logística momentânea, eu espero, a gente está tentando achar que a solução vai estar em mudar completamente o hábito de consumo do consumidor. Estela Saltão sócia-diretora da Saltão, quer fazer uma parte. Eu, Estela, sempre me sinto atacada quando a gente fala você fez esse comentário, né, Cristian? Quando eu falar da indústria nacional como um todo, eu me sinto atacada porque muitas das vezes a Salton não é a favor do que algum movimento específico, enfim, a gente às vezes não está nem dentro da instituição que faz o movimento. E quando fala-se indústria nacional, parece que está falando para mim. E a empresa familiar, não é você não, fica tranquilo. Não foi só o Camilo, não. Mas, e a gente está falando de união, então o Maurício foi perfeito assim, na colocação dele. A gente está discutindo bag-in-box, enquanto eu tenho que colocar no meu Instagram que a tampa rosca é legal. Porque o consumidor para o qual eu falo, que não é o consumidor que consome os vinhos caros, o meu vinho mais caro custa R$ 229. Então, a gente está falando de consumidores completamente diferentes. O meu consumidor hoje, eu sou do marketing da empresa, então, hoje, eu preciso levar conteúdo e eu preciso ter os dados desse consumidor para conseguir trabalhar com ele, né? Mas hoje o nosso marketing é muito baseado em conteúdo. A gente quer levar conteúdo. Por quê? Porque o consumidor nacional é muito leigo, gente. Eu já ouvi gente esclarecida, com dinheiro, falar: imagina, me serviram um vinho não tinha nem rolha o vinho, na casa do meu sogro. Então, assim, as pessoas ainda têm preconceito com screw cap. A gente não consegue pôr screw cap no nosso vinho de entrada, no Classic, que é o mais barato, porque se a gente tirar a rolha do Classic, o cara vai falar: meu Deus, mas a Salton está economizando nisso aqui agora, vai querer tirar a rolha. Então, assim, existe o ritual do vinho, a cultura do vinho, a gente não pode esquecer isso. Então, eu acho que a gente discute realmente algumas coisas, enquanto a gente está falando talvez a gente esteja falando de consumidores muito diferentes. O meu consumidor, provavelmente o consumidor que consome Salton, vai achar bag-in-box uó. Talvez os consumidores de vocês que viajam, que consomem fora, vai achar legal, vai achar uma tendência, enfim. Então, acho que a gente tem que realmente discutir o que o Maurício estava falando, como vamos crescer juntos. O mercado, a indústria nacional sempre foi muito desunida. Eu vou falar novamente como Salton. Hoje, a Salton quer unir a indústria nacional. Hoje à noite, teremos uma degustação na Inoteca, aqui em São Paulo, onde nós vamos degustar 10 vinhos nacionais. Então, e eu permiti que o
a pessoa que vai fazer o evento venda os outros vinhos nacionais dentro da minha loja. Porque ele é um site de vinhos, ele é um Instagram de vinhos, é um amigo meu. Falei, Emerson, chama Pé de Vinhos, o Emerson, alguns de vocês devem conhecer. Eu falei, Emerson, pode trazer seus vinhos, a gente monta um cantinho para eles. Ele tem que ganhar também, gente. Ele está levando as pessoas para o meu espaço, eles vão conhecer o meu espaço. Então, eu quero que ele ganhe também. Traz os vinhos, vende aqui para o consumidor. Para mim, levar 15, 18 pessoas lá dentro da enoteca, para mim já é um grande ganho, um grande avanço. Traz seus vinhos, pode vender aqui. Então, assim, ele vai degustar 4 da Salton, os outros 10 é da Suzin, são de outras vinícolas que eu vou conhecer, inclusive, hoje, porque a gente tem esse péssimo hábito de só tomar vinho. Eu tenho o péssimo hábito de tomar vinho da Salton. Muitos. Então, eu estou comprando vinho hoje de importadoras. Eu estou comprando vinhos nacionais diferentes, porque a gente também tem que... Eu preciso abrir minha cabeça, não posso ficar no meu mundinho só, né? Então, eu acho que é isso, assim... Eu não consigo colocar a Salton no mesmo barco da indústria nacional como um todo. A gente faz um trabalho de levar conteúdo para o consumidor e de tentar unir. A gente tem, a Luciana, mais do que eu, inclusive, tem contato próximo com muitos dos importadores. A gente não tem rixa nenhuma, não tem briga nenhuma, a gente quer estar junto. E eu acho isso muito importante. Um outro ponto, só sobre as tendências também, que a gente tem ouvido falar muito sobre essas tendências de não alcoólico, de bebidas mais saudáveis, baixa caloria, sem glúten, enfim. A gente também está ouvindo muito e tentando seguir essa linha, mas eu acho também que existe uma questão que eu faço um paralelo no que eu estou vivendo no meu pessoal. Assim, eu estou precisando fazer uma dieta de redução de proteína. E aí a nutricionista falou: tem um monte de produto vegano hoje em dia. Aí ela falou, compra um queijo vegano. Gente, um queijo vegano, quadradinho, pequenininho, custa R$60. Então, essas tendências, eu acho que é um nicho. E a gente tem que lembrar que nós somos aqui o topo da pirâmide, né? Só que a grande base da pirâmide consome... Eu não sei se eles estão seguindo... É um questionamento meu. Eu não sei se eles vão seguir essas bebidas sem álcool, ou se a gente está falando de uma coisa muito nichada. E aí o nicho é assim, é pequenininho e vai custar caro, né? Tudo que é nichado custa mais caro. Então, é um questionamento que eu faço dentro da empresa. Quando a gente fala de lançar produtos ready to drink, ou com pouco álcool, eu falo, gente, será que a gente não está indo para o nicho, quando a gente tem que falar com a base? Então, é só uma outra reflexão. Mas é isso. Mas, gente, eu não estou cutucando ninguém, pelo amor de Deus. Dois ótimos pontos, Estela. Eu vou falar primeiro do segundo. Acho que a vida de um produtor é um pouco mais difícil do que a vida de um importador para testar nichos, né? Um importador... Sim. Tem que convencer os caras a desenvolverem para depois poder importar. Mas os nichos são caminhos, né? E a gente tem que seguir os caminhos. A segunda coisa é que, primeiro, eu te dou os parabéns pelo que você falou, do posicionamento da Salton, é por isso que vocês são líderes nessa indústria, né? E segundo, que isso conecta com o que o Sérgio já tinha colocado, como respira diferente uma empresa com uma nova geração, né? Você, sua irmã e seus primos assumiram oficialmente a empresa, eu diria, 2 anos antes do início da pandemia, eu acredito, que um pouco antes. Eu perdi um pouco a noção de tempo com esse negócio. Mas traz uma nova visão, uma nova vontade de fazer as coisas acontecerem, e a gente anda muito no Rio Grande do Sul, sobretudo o Eduardo, mais do que eu, e a gente vê, existem produtores com outra mentalidade, e com outro posicionamento, e que tomam vinhos dos outros, e compram vinhos importados, sem ter vergonha de serem hostilizados dentro de casa ou nos restaurantes, né? Então, obrigado. Eu acho que a gente vai dando andamento, porque eu acho que o Sérgio quer falar alguma coisa. Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade por 2 coisas que essa menina falou. Uma, ou o tempo que nós estamos tentando fazer o screw cap pegar. Então, bag-in-box vai ser a mesma coisa. E a segunda é o seguinte, é fazer uma homenagem ao grande Ângelo, que se o mundo do vinho no Brasil mudou, foi o Ângelo Salton que começou isso e pôs a cara para bater e brigou com todo mundo.
Quer dizer, o mundo do vinho no Brasil tem muita oportunidade. Antes, parafraseando o nosso colega Maurício, chileno, vamos aumentar o tamanho da pizza. Depois a gente vai brigar pelo mercado. Muito bom. Bom, pessoal, acho que se vocês assentarem, a gente conclui a primeira etapa aqui da nossa conversa de tendências.